Olá, sejam bem-vindos ao canal Palavra que dá vida ao homem, e hoje nós queremos pensar um pouco com vocês, fazermos juntos uma reflexão. Nós temos visto na atualidade que muita coisa tem mudado e que principalmente a moda que influencia o mundo e consequentemente as pessoas, e inclusive as pessoas que estão dentro da igreja, ela tem mudado de forma acelerada e as tendências têm sido cada vez mais fortes naquilo que diz respeito à maneira como ela chega ao público. Se nós observarmos, vamos perceber que as roupas das pessoas que frequentam a igreja estão cada vez menores, e até as roupas dos homens elas têm adotado características diferentes. Elas têm se tornado mais justas, mais coladas e com, digamos assim, um design que normalmente não seria comum para homens há tempos atrás. Se nós olharmos, nós vamos entender e perceber que isso levanta aquela velha polêmica: se roupa salva ou não salva, se a roupa leva ou não leva para o céu ou para o inferno. Mas o que eu quero especificar, na verdade, não é nem essa questão. O que eu quero especificar é o seguinte: quando nós lemos os evangelhos, nós vamos ver o homem chamado Jesus, Filho de Deus, nascido da nossa irmã Maria, através de uma ação miraculosa do Espírito Santo, e que inicia o seu ministério. Nós sabemos que Jesus ele era o mestre e senhor rabino, e nós também sabemos que ele tinha escolhido para si 12 apóstolos, 12 auxiliares ou 12 ajudantes, como você queira chamar. O fato é que ele tinha 12 homens de sua confiança que caminhavam com ele e que peregrinavam com ele. O interessante é que esses homens, eles se vestiam de uma maneira muito parecida com Jesus, e Jesus se vestia de uma maneira muito parecida com eles. Enfim, quem era Jesus? Jesus era um homem que fazia milagres, prodígios inimagináveis. Jesus era um homem que já havia multiplicado pão e peixe para alimentar mais de 5.000 pessoas. Jesus era o homem que havia andado sobre o mar, expulsado o demônio, ressuscitado mortos, repreendido tempestade. Como você pode perceber, ele era um homem extremamente conhecido, pelo menos é o que subentende-se a partir do momento que ele faz coisas que ninguém mais fazia, e que muitas vezes o Evangelho vai dizer que ele era seguido por multidões que queriam receber alguma coisa, como por exemplo cura, milagre, ou pelo menos contemplar e ver ele fazer alguma dessas coisas. Lembrando que nessa época o Império Romano ele também oprimia Israel e a nação estava sendo subjugada pelas legiões de César. Pois bem, podemos entender assim que se Jesus era uma ameaça para o Estado e que se ele era altamente conhecido, deveria ser uma figura no mínimo conhecida para aqueles que fossem buscá-lo no jardim, no Getsemane. Mas, por incrível que pareça, mesmo com tanta reputação e com tanta fama, uma coisa extraordinária acontece e a gente tem que parar para analisar. Que coisa é essa? Você vai perceber, lendo os evangelhos, que na noite em que Jesus é traído, um dos seus seguidores, até então o tesoureiro da equipe, Judas, ele vai estar do lado do Império Romano. E quando o Império Romano chega, olha para Jesus e olha para os discípulos, e eles não conseguem entender quem é quem e nem distinguir um do outro. Uma coisa que colabora para isto, além da aparência tradicional do povo judeu em relação ao que diz respeito ao homem, que era aquela figura da barba e tudo mais, é que Jesus se parece com os discípulos e os discípulos se parecem com Jesus, de maneira que você olhando para Jesus e olhando para os discípulos, se você não sabe quem é quem, você tem naquele momento uma nítida confusão, digamos assim, naquilo que diz respeito a distinguir quem é o homem que você veio prender, porque eles se parecem, eles têm semelhanças entre eles, não é apenas a aparência, é a vestimenta. É preciso entender aqui que o que eu estou falando não é uma questão de dogma, não é uma questão de igrejas específicas. O que eu estou falando, trazendo para o lado espiritual, é que a igreja precisa se parecer com o seu Senhor, assim como o seu Senhor se parece com a sua igreja. Se a igreja que você olha, né, não estamos falando de igreja nenhuma, estamos falando de exemplos
geral. Se a igreja para a qual você olhar, você não conseguir enxergar os traços de Cristo no que diz respeito não só à aparência, mas à conduta, a forma de agir, a forma de pensar, a forma de falar, então será que de fato aquilo é uma igreja que repercute ou que transmite ou que prega o evangelho puro e genuíno? Nós sabemos que roupa não salva ninguém, mas será que o crente salvo em Cristo Jesus não deveria saber a maneira correta de se vestir? Não deveria ser uma maneira mais simples, mais humilde, menos vulgar, menos chamativa, digamos assim? Se nós olharmos bem, nós vamos ver que dentro das igrejas hoje, o que as pessoas buscam de fato e de toda maneira é mostrar aquilo que ela tem de melhor para vestir e para calçar. As roupas têm atraído a atenção dos homens, a atenção dos olhos de todos aqueles que vêm, aqueles que passam para a tão famosa igreja. Porém, aquilo que se veste não se condiz com o ambiente que se frequenta. As roupas que estão sendo usadas, a quem vê na rua e quem percebe alguém indo para algum lugar, ao analisar as suas vestimentas, entende que ele está indo para qualquer outro lugar, exceto para a igreja. Isso, na verdade, é um ponto de reflexão para mim, para você, para nós, porque às vezes passamos horas em frente ao espelho nos arrumando para ir à igreja e não paramos para fazer a pergunta: será que esta roupa condiz para a igreja? Será que esta roupa condiz para um servo, para uma serva de Deus? Será que esta roupa está adequada para que eu saia na rua para pregar ou para anunciar o Evangelho? Será que de fato eu estou vivendo aquilo que eu estou pregando? Ou eu não estou pregando o que eu estou vivendo? É um ponto para pensar, um ponto para analisar. O que eu quero deixar marcado nesta mensagem é que a igreja se parecia com Cristo, Cristo se parecia com a igreja, que até aquele momento estava sendo composta por 11 homens. E eles estavam muito parecidos, a ponto do Império Romano precisar de um sinal. Esse sinal todo mundo conhece, é o beijo de Judas, que vai entregar e denunciar Jesus. O interessante é que nós não podemos parar de imaginar. Será que na nossa atualidade, no nosso tempo, no momento em que vivemos, será que estamos parecidos com Jesus? Será que temos a marca de Jesus? Será que temos o espelho de Jesus em nós? Será que ao olharmos para a igreja veremos as marcas de Cristo? Será que se olharmos para a igreja veremos as marcas do Senhor? Não estamos falando de pessoas que estão na igreja com um contexto errado, ou que entenderam errado, ou que replicam errado? Ou será ainda que há um problema de interpretação e cada um interpreta aquilo que acha que é certo e que não fere ou que não agride a sua consciência? Será que a gente não tem que parar, pensar, analisar e refletir? Ou será que eu também posso estar ficando louco? Pode ser uma paranoia da minha cabeça e eu achar que estou vendo o que eu não estou vendo. Mas os fatos estão aí e falam por si só. Será que ao compararmos e analisarmos todas essas coisas que eu já falei aqui, será que a gente não vai perceber que está sobrando hoje no tal evangelho muita intervenção humana, muita mudança, muitas novidades e pouco cristianismo? Fica para a gente pensar. Que eu e que você, que nós possamos parecer com Cristo no agir, no falar, no conduzir, que nós possamos ser o exemplo para a sociedade e que a sociedade, ao olhar para mim e para você, Igreja do Senhor, eles possam de fato ver e enxergar as marcas de Cristo Jesus na minha, na sua, na nossa vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau.